Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito tem se falado agora não, né? No último ano, não me lembro exatamente quanto que foi a explosão da inteligência artificial, né? O ChatGPT, tá? Mas muito tem se falado sobre isso e tal. E aí eu fiz uma pesquisa no meu LinkedIn um dia, no LinkedIn, acho que no Instagram, em algum outro lugar, e eu comecei a perguntar para os desenvolvedores como que vocês estão utilizando a inteligência artificial na profissão de vocês. E aí especificamente relacionado à programação, né? Eu tenho percebido que alguns problemas, né, que eu resolvo, né, eu já digo que eu estou inserindo, já inseri, né, no meu dia a dia a IA para programação, tá? Já tenho resolvido problemas com IA e não é um problema. As pessoas acham que assim, não, pode ser que venham os antigos aqui e digam assim, mas tem que saber programar, tem que saber. Eu tô no mercado há mais de 20 anos, então assim, o meu problema não é saber fazer um if ou um else, um while, isso não é um problema para mim, não é um problema conectar no banco de dados, né? Então assim, o que eu quero dizer para você é que a gente tem que usar essas ferramentas ao nosso favor. E agora eu vou mostrar para você como a gente pode montar. Vou montar aqui em tempo real com você um prompt, tá? De uma função que é muito mais complexa. Então eu vou pegar uma função que faz parte de um projeto meu. E essa função eu tenho que sempre estar replicando, às vezes, para outras tabelas. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma integração do portal que precisa exportar dados. E aí sempre surge uma tabela nova para enviar os dados. E eu preciso recriar em outro padrão. Então, essa tabela que eu preciso criar, essa função de exportação, muitas vezes ela tem, né, nós conhecemos as tabelas do Proteus, então tem muitos campos. Então eu vou mostrar aqui para você como montar um prompt de uma função um pouco mais complexa, com algumas palavras, e você vai ver que o ChatGPT entende exatamente quais campos tem que colocar, quais termos tem que mudar, né? É como se você estivesse realmente falando com uma pessoa. E aí você vai entender. Dá só uma olhada. Aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo estritamente em ADVPL, tá? Uma função que eu tenho em um tipo de projeto e eu sempre tenho que criar, muitas vezes, até que eu possa melhorar uma forma mais genérica dessa função, mas muitas vezes quando eu tenho que exportar uma tabela nova dentro desse projeto, eu tenho que dar um Ctrl+C, Ctrl+V e sair mudando tudo de novo, tudo na mão, campo a campo, e dependendo do tamanho da tabela, isso fica muito difícil. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui, no caso, eu vou mostrar aqui para você, essa aqui é uma tabela que eu tenho, tá? Que é a SA7, a estrutura da SA7, que é a tabela de clientes versus produtos no Proteus, tá? Eu tenho essa tabela aqui, ok? E aqui eu tenho a função que eu quero copiar, tá? Então, vamos tentar entender aqui. Eu tenho uma estrutura que é o nome da função, eu tenho algumas descrições aqui da função, enfim, eu tenho os campos aqui da tabela SB1, né, que ela exporta produtos. Eu tenho algumas tags aqui que eu uso para outras funções, que é a palavra produto, tá? Tem muitas referências aqui referentes a produto, né? Campos, tal, e aqui eu monto efetivamente o arquivo de exportação via REST, eu monto para poder ser transferido para um outro sistema, por exemplo, para um portal de pedidos, por exemplo, né? Então, assim, eu vou pegar essa função de exemplo aqui e criar um prompt para ela, tá? Então, o que eu faço? Eu tenho essa função. Então, eu vou falar assim, ó, na linha de baixo. Dada esta função acima, eu vou fazer aqui em tempo real, tá? Eu preciso de outra função no mesmo padrão, substituindo alguns termos. A tabela SB1 para SA7. Prefixos, campos, trocar todos os
campos de acordo com a estrutura que é dada no final. E aí você pode escrever de qualquer jeito aqui, tá? De qualquer jeito, tá? Eu vou colocar no final. Ele vai entender o que você está falando. Trocar todos os campos de acordo com a estrutura que é dada no final. Que mais aqui que eu posso falar? Trocar as palavras produto para cliente produto, mantendo case sensitive, ou seja, tudo que é maiúsculo fica maiúsculo, tudo que é minúsculo fica minúsculo, e se tiver a primeira letra maiúscula ele mantém também. Enfim, vamos ver o que ele vai entender. Mantendo case sensitive e mantendo plurais e singulares, tá? Basicamente é isso. Eu acho que a gente já pode fazer um teste aqui e ver o que ele vai gerar pra gente, tá? Aqui eu só preciso colocar aqui, ó, tabela. Eu vou dar um estrutura T. E aí eu vou pegar essa estrutura e vou colocar aqui, tá? Então eu tenho esse prompt aqui, tá? Tá vendo? E vamos ver o que o chat vai nos gerar, tá bom? Vamos colar aqui, Enter. Aqui ele está gerando, olha, ele está considerando todos os campos certinho da estrutura de tabela. Pode ser que tenha algum erro aqui no meio na hora de compilar, mas em tese, assim, visualizando aqui, ele está seguindo e ele está até percebendo alguns campos aqui, por exemplo, né? Qual que é a chave? A chave é a cliente realmente aqui, porque aqui é um callout que eu dou na hora de exportar. Aqui, por exemplo, vamos ver o que ele considera, né? Ele está considerando em algumas situações essa função aqui para tirar algumas acentuações, né? Que é alguma função que eu montei específica para mim, que tem algumas coisas a mais do que o padrão. Enfim, me parece aqui que ele não gerou todos os campos necessários, né? Ele não fez aqui o que eu precisava, porque a SA7 tem muito mais campos. E aí o que eu posso fazer em cima disso, tá? Eu posso pegar isso aqui, vir aqui, e aí, assim, eu poderia vir aqui e colocar dessa forma aqui, tá? Eu poderia fazer assim, ó. O trecho acima deve considerar todos os campos da estrutura T. Vamos ver o que ele vai... Aqui, ó, ele está montando aqui e a gente pode ir lá e alterar. Mas aí eu vou fazer uma melhoria de prompt aqui para a gente ter o prompt certinho, tá bom? Então eu vou fechar aqui. Eu poderia simplesmente copiar isso aqui, tá? Mas isso já economizou tempo. Mas eu quero fazer o seguinte agora. Eu quero... Eu preciso que na função sejam considerados na montagem todos os campos da SA7, exceto o REC, Nodel e... porque esses eu não preciso realmente, tá? Vamos ver como que ele vai se comportar agora.
Eu vou aqui colocar para vocês aqui o texto, tá? Tá vendo? Ó, o que eu tava em outra tela, então aqui eu vou mostrar para vocês o que eu escrevi de novo aqui, ó. Aqui, ó. Eu preciso que na função fgen JSON sejam considerados na montagem todos os campos da SS7, exceto o RecDel e o RecNo, tá? Na estrutura T. Então vamos lá. Vamos expandir aqui. Ele está montando, tal, está considerando todos os campos. Aqui ele entendeu que eu tenho preço 1, 2, 3, 4 e ele fez um loop, mas eu não lembro realmente se eu tenho. Realmente eu tenho preço do 01 ao 10. Eu tenho vários campos que são repetitivos. Ele percebeu isso e montou para mim já o loop, tá? Ele já montou o loop aqui, considerando o campo preço, tá? E é claro, pessoal, algumas modificações a gente vai ter que fazer. Vamos ver se ele montou aqui certinho para mim, ó. Ó, ele está considerando todos os campos agora, tá? Só que isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona. Tá? E aí eu poderia muito bem, né? Eu poderia muito bem aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso prompt aqui. Deixa eu pegar aqui e mudar. E fazer o seguinte, ó. Não considere fazer loop com for ou while para formar campos. Preciso exatamente dos campos escritos. Caso terminem com 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos ver como que ele vai. E eu estou perdendo esse tempo aqui, pessoal, para justamente mostrar que eu posso fazer esse prompt, salvar ele dentro de um arquivo e usar ele para inúmeras... Porque assim, dentro de um projeto você vai precisar transformar várias tabelas. Então, eu vou ter um prompt aqui funcional para todas as outras vezes que eu precisar. Então, vamos lá de novo, ChatGPT. E eu vou perguntar de novo. Agora ele deixou de fazer o loop, tá vendo? Ele deixou e está colocando os campos exatamente como eles são. Vamos ver ali naquele trecho. Caso ele não faça naquele trecho exatamente o que a gente quer, você concorda que a gente já ganhou muito tempo? Aqui eu tô gastando um tempo porque eu estou formando o prompt. Mais uma vez que eu tenho esse prompt pronto, salvo em algum lugar, eu posso usar isso para todas as tabelas que eu quiser. E aqui ele está chegando no ponto exatamente que eu quero todos os campos. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Preço 1, data referência 1, preço 1, 2, 3 e está fazendo, ó. Então, tudo depende do nosso prompt. Me parece que ele comeu alguns campos aqui, enfim, tá? Esse modelo do ChatGPT aqui que eu estou usando é o grátis, tá? É o grátis, então, assim, imagino que no 4.0 seja muito melhor, outros... A grande questão aqui, a grande sacada, pessoal, é realmente ganhar tempo. Então eu tenho um prompt que gera uma função inteira para mim, que eu vou utilizar, eu vou compilar, e o máximo de problema que deu foi aqui nesse miolo, né? Ou aqui nessa parte aqui. E isso eu posso simplesmente mandar aqui na chamada um jeito que ele escreva para mim, que ele reescreva o trecho, e eu colo, compilo e vai dar tudo certo. Vocês entenderam o benefício disso? Não são só esses problemas. E por isso eu queria falar para você assim, que você tem que introduzir
a inteligência artificial, seja ChatGPT, seja o DeepSeek, seja o Gemini do Google, qualquer outro que tenha surgido aí nesse momento, você precisa usar para programação. Você precisa usar para, por exemplo, a DVPL, o ChatGPT não é tão bom ainda, né? Mas ele resolve vários problemas. Ele resolve algumas lógicas, ele dá algumas funções que não existem, né? Talvez ele busque até do Clipper, mas assim, ele dá a manipulação para você e aí você só conserta. Então é tudo muito mais rápido. Então essa é uma questão, isso é uma questão. E aí você já deve ter ouvido muito falar sobre os prompts, né? Estamos falando muito de prompts por aí. Então já tem, você pode ir montando os seus próprios prompts, você pode ir montando os seus textinhos de como você monta uma estrutura, como você gosta de programar, você vai lá e coloca assim, ó, monte uma função nesses parâmetros para mim, né? Então, a primeira dica aqui que eu vou dar para você, eu vou mostrar uma situação aqui para você de como eu posso utilizar num primeiro momento, tá? Num primeiro momento, como que eu posso utilizar o ChatGPT para agilizar o meu trabalho com a DVPL. Aqui neste exemplo eu vou mostrar como você pode pegar um trecho de um código, né? E existem algumas atividades que são um pouco trabalhosas em programação. Então eu vou dar o seguinte exemplo aqui, tá? Eu vou pegar aqui esse exemplo aqui que você está vendo, tá? Eu vou copiar para o ChatGPT. Vamos lá, vou copiar esse conteúdo aqui. Eu tenho esse trecho, por exemplo. Então eu vou escrever o seguinte para ele: dado este trecho acima, isso é PHP, tá? Mas pode ser com a DVPL, pode ser com qualquer outra linguagem. Dado este trecho acima, quero que reescreva outro trecho seguindo a estrutura da tabela abaixo. E aí eu vou pegar uma tabela, tá? Vou pegar uma tabela aqui que eu preciso fazer uma integração, que é a SA7, tá? Vou pegar a estrutura aqui que eu tenho. Eu vou colocar aqui a estrutura da tabela, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir mais para vocês poderem enxergar. Ok, ó, eu tenho tenho esse trecho aqui em PHP. Dado esse trecho acima, quero que reescreva outro trecho seguindo a estrutura da tabela abaixo, que é a tabela SA7. Aí eu vou colocar algumas ressalvas. Ao invés de produto, utilize cliente produto. Siga case sensitive, ou seja, o que for maiúsculo continua maiúsculo, o que for minúsculo continua minúsculo. Sensitive e singular e plurais. Às vezes pode não dar certo isso, mas como é uma inteligência artificial, muitas vezes ela entende, né? E eu vou falar o seguinte: desconsidere estes campos abaixo. Tá? Eu vou copiar aqui.
Eu não sei exatamente como enviar nesse modo lousa aqui, mas vamos lá. Eu vou jogar aqui e pedir para ele fazer para mim. Vamos ver se ele tá... Olha lá, ele tá reescrevendo. Tá vendo? Ele manteve aqui a tag, o cliente produto que eu pedi. Aí ele manteve um SB1 aqui que não tem, mas são pequenos ajustes, tá vendo? Ele entendeu que aqui, que esse campo viraria isso aqui, nesse termo aqui, para eu buscar um objeto no PHP. Tá vendo? Ele criou, ele entendeu a própria chave aqui, aí você pode ajustar as chaves e tudo, mas ele criou um trecho totalmente novo. E isso aqui, pessoal, isso aqui você pode transformar num prompt, né? Um prompt você pode salvar no arquivo texto e reutilizar para diversos outros trechos que você tem. Entendeu? Se você fosse ficar mudando, imagine que você tivesse uma tabela muito grande como essa aqui, tá bom? E voltando um pouco sobre a pesquisa que eu falei, eu fiz uma pesquisa e 50% das pessoas que responderam lá disseram que ainda não utilizam inteligência artificial para programar, né? E eu achei isso um pouco assim meio absurdo, porque eu não sei se a pessoa vive de repente numa bolha ou não está por dentro do que está acontecendo, ou tem um certo receio, né, de como fazer isso, enfim. Eu queria dizer para vocês assim que a minha produtividade aumentou programando bastante. Então, eu tenho percebido, eu vou tentar ser um pouco mais pessimista aqui, eu tenho percebido que algumas atividades que levariam um dia inteiro, né, certos problemas que a gente pega, aqueles problemas cabeludos, assim, de como que eu resolvo esse problema complexo aqui, essa lógica, né? Principalmente quando eu programo para web. Web eu uso muito jQuery, né? Muito JavaScript. E o JavaScript ele tem, às vezes a gente quer trabalhar com algum elemento que é um elemento que está dentro de vários outros elementos, a gente precisa chegar nele. Então essa manipulação ela é muito difícil. Então eu não quero perder tempo com isso. Eu quero simplesmente, eu pergunto, chat, me monte uma função que busque o elemento número tal acima desse. Aqui, e eu indico, e ele vai lá e busca, ele monta uma função para mim, essa função eu incorporo na minha biblioteca e tá tudo ok, né? E aí eu reutilizo essa biblioteca em todos os meus projetos, né? Então, eu tenho percebido que eu tenho usado 1/3 do tempo normal, né? Que eu levaria, uma média assim de 1/3 do tempo, vamos supor. Então um problema de 3 horas eu consigo resolver em 1 hora, tá? Porque eu não fico mais quebrando a cabeça com certos problemas. Eu fico pensando na questão macro, na usabilidade, em como isso realmente vai funcionar. Eu não fico 3 horas me debatendo sobre como que eu chamo aquele elemento pai que está lá na 10ª posição, e aí são elementos diferentes, um é uma div, o outro é um link, o outro é uma imagem, e aí como que eu pego tudo isso, entendeu? Então assim, e não são só esses problemas, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma forma que, no caso, um pouco mais simples, mas assim, uma coisa que dá para você fazer com SQL. Muitas vezes nós queremos fazer um debug, queremos fazer um debug no SQL que está dentro do nosso código. E o nosso código, muitas vezes, ele está dentro de... ele está concatenado com variáveis, com um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Só mudando aqui. Aqui, por exemplo, você está vendo, né, um SQL, tá? Um SQL, eu vou até mudar um pouco a cor aqui, para você ver mais claramente. Vou colocar uma sintaxe qualquer. Que você está vendo aqui, ó, tem o hatch SQL name concatenado, tem, por exemplo, a variável, tá? E aí você pode ter um SQL muito mais complexo. Você pode entender isso para vários tipos de projeto. Imagina que você tem um projeto, um relatório, que você precisa testar, você tem muitos SQLs, você pode ter um prompt disso. Então, assim, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar isso para o ChatGPT e vou montar um prompt aqui em tempo real com você. Dado o SQL acima que está em um programa, extraia
somente o SQL para testar em um cliente. Por exemplo, né, eu estou falando dessa forma aqui. Eu só preciso falar o seguinte, que, por exemplo, o SQL name deve para ficar genérico, o padrão SQL name tab de tabela deverá se transformar em tab 010, ou depende da tabela que você quer, tá? Então, por exemplo, tá aqui um prompt simples, tá? Vamos ver como que ele vai se comportar. Mudando aqui, para que você possa ver, aqui, e vamos colar esse prompt, tá? Tá aqui o prompt, tá? E vamos enviar. Ele extraiu, ele entendeu o padrão da tabela e colocou uma variável aqui pra gente que é só trocar. Entendeu? As possibilidades são inúmeras, tá? E assim, eu vou falar, SQL é um capítulo à parte. Se você quiser, por exemplo, entender um pouco mais de como eu posso usar o ChatGPT para SQL, por exemplo, para quem, por exemplo, é iniciante, quem não é programador, mas tem um certo acesso e consegue fazer alguns selects para extrair dados, quem é analista, por exemplo, e precisa entender isso, quer entender. Se você tiver a estrutura da tabela em mãos, por exemplo, a tabela SD1 é item de nota, e a SF1 é o cabeçalho, e aí o fornecedor é SA2, e você tem essa relação, você consegue dizer para o ChatGPT como que monta esse SQL para você testar. Então, se você quiser um capítulo à parte disso, se aprofundando mais em como montar SQL, dá uma comentada aqui embaixo, que eu faço um vídeo disso também. E é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês que quem não está usando a inteligência artificial, seja qual for, tá? Dessas que são lançadas atualmente, está perdendo muito tempo, está perdendo agilidade. E se você usar a inteligência artificial, não quer dizer que você é um mau programador. Não tem nada a ver isso. A tecnologia vai nos dando ferramentas para que as coisas fiquem mais ágeis, e só tem vantagem quem aprende e quem utiliza, não tem jeito, né? É aquele velho paralelo, né? No agronegócio, por exemplo, hoje, muitas máquinas que dependiam de um ser humano, hoje, algumas máquinas colheitadeiras, por exemplo, são manipuladas por satélite, elas são programadas para varrer um certo território. Então, assim, não dá para evitar. E aí não quer dizer que você não sabe programar, você está usando o seu conhecimento para agilizar o seu trabalho, tá bom? Pessoal, comente aqui no vídeo, tá? Tire dúvidas, se você quiser um novo vídeo acerca desse assunto, se aprofundando mais em inteligência artificial, é só falar comigo, tá bom? Os links estão aí na descrição e um abraço, até o próximo vídeo.